Olá! Você já imaginou se você tivesse na ponta dos seus dedos uma ferramenta super poderosa para lidar com seus estados emocionais? E quando eu digo super poderosa, eu não estou exagerando. Eu sou Fabiana Santos, você me encontra no site fabianasantos.com.br e no site candidatoaprovado.com. E neste vídeo eu quero apresentar para você EFT, ou EFT, Emotional Freedom Techniques. É um conjunto de técnicas de liberação emocional, EFT, que, como o próprio nome já diz, faz com que a gente possa acessar as emoções que estão incomodando e lidar com elas de uma maneira eficiente e eficaz. Eu tenho usado a EFT ao longo de alguns anos e eu estou cada vez mais impressionada com os resultados surpreendentes que esse conjunto de técnicas pode trazer. E hoje eu estou aqui não só para apresentar a EFT para você, mas para mostrar como é que se aplica, qualquer um pode fazer, é fácil e rápido de aprender, você vai sair fazendo nesse vídeo aqui. E o meu objetivo, além desse, é fazer com que você fique motivado para usar EFT em todas as áreas da sua vida e para lidar melhor com as suas emoções. Eu realmente acredito que quando a gente lida melhor com as nossas emoções, nós nos tornamos seres humanos mais conscientes de nós mesmos. E é disso que a humanidade precisa. Além disso, já existe um corpo enorme de pesquisas que comprovam que felicidade e resultados andam juntos. Pessoas mais felizes, pessoas que são capazes de lidar melhor com as suas emoções, alcançam mais realizações nas suas vidas. Elas têm mais facilidade para alcançar os objetivos que elas mesmas se propõem. E aí, está pronto para aprender? Ok. É o seguinte, EFT, também conhecido como TEP. Por que TEP? Porque você vai utilizar a ponta dos seus dedos para dar pequenas batidinhas em alguns pontos específicos do seu corpo. São só 9 pontos na sequência básica curta que eu vou ensinar para você neste vídeo. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que já existem pesquisas comprovando a eficácia desse conjunto de técnicas, inclusive associando a utilização de EFT com a redução do cortisol, que é um dos principais hormônios do estresse. Também existem inúmeros relatos de casos de sucesso para as mais diversas funções e utilizações, aplicações diferenciadas dessa técnica. Especialmente para lidar com essas emoções que incomodam, é uma técnica de limpeza emocional, lidando com ansiedades, medos, crenças limitantes, bloqueios emocionais. Sabe aquelas travas que impedem a gente de avançar, de fazer o que a gente quer fazer? Sabe aquela coisa quando a gente sente que tem alguma coisa dentro da gente que está segurando? Pois é, EFT é muito eficaz também nesses casos. A medicina oriental há muito tempo fala sobre meridianos energéticos, que são caminhos que a energia passa. Se o fluxo de energia está tranquilo, está funcionando bem, significa que nós vamos nos sentir bem, nós estamos também no estado de bem-estar. Quando nós temos bloqueios energéticos, a gente começa a ter problemas de saúde e os problemas emocionais também causam problemas energéticos. Ok, descobriu-se que você não precisa necessariamente, como na acupuntura, utilizar agulhas. Você pode dar pequenas batidinhas. No nível fisiológico, a gente tranca o sistema nervoso simpático, que é o responsável pela resposta de estresse, por uma resposta de ou eu fujo ou eu encaro o que está me incomodando, que era o que acontecia com os nossos ancestrais antigamente. Estavam andando na floresta, encontravam um urso, encontravam um leão, não dava tempo de pensar, de calcular, de fazer hipóteses, eles ou saíam correndo ou partiam para cima. E é dessa forma que a gente muitas vezes age no dia a dia. Ou a gente sai correndo, paralisa, apavora, ou a gente parte para cima, com raiva, nervoso. Ok, só que quando a gente entra nessa resposta do sistema nervoso simpático, uma resposta de estresse, a gente para de utilizar a memória, para de usar a nossa criatividade, para de acessar a nossa inteligência e a nossa capacidade de intuição, por exemplo. Ok, o que o tapping faz? O tapping aciona, segura esse mecanismo do sistema nervoso simpático e aciona o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela resposta de relaxamento. E quando a gente está relaxado, a gente pode responder melhor a qualquer situação.
Essa que é a questão. Tudo certo até aqui? Já deu para perceber que eu realmente gosto dessas técnicas. Certo, vamos agora aprender como é que se faz, como é que usa EFT. E como eu disse para você, qualquer pessoa pode aprender. E você não precisa de nenhum recurso extra para usar a técnica. Você usa o seu próprio corpo, a ponta dos seus dedos e o seu corpo em pontos específicos, que eu agora vou dizer quais são. 9 pontos. O primeiro ponto, ponto do golpe do karatê. Você tem a lateral das suas mãos, e não importa qual mão, que você vai utilizar dando pequenas batidinhas. O ponto, onde ele é? O ponto é exatamente no meio. Mas para você não correr risco nenhum de errar, você pega a lateral toda e vai batendo. Tem gente que bate assim, tem gente que bate assim. Você escolhe. O outro ponto. E agora nós vamos para os pontos do rosto. Eu começo pelo ponto da sobrancelha. E tanto faz do lado esquerdo quanto do lado direito. Você pega a linha da sobrancelha aqui no cantinho e bate de 3 a 5 batidinhas. E elas são levinhas. Depois na lateral do olho. Bem aqui onde você tem um ossinho, tem o osso. Você bate aqui na quina do ossinho. Depois abaixo do olho, na direção da sua pupila. E você utiliza seus 2 dedos e bate de levinho também, bem no ossinho. Entre o nariz e a boca, acima do lábio superior, e entre o lábio inferior e o queixo, bem nessa depressãozinha aqui. Depois, o ponto da clavícula é justamente essa depressão que nós temos, em forma de U, você acerta o cantinho aqui. E tanto faz o lado direito, o lado esquerdo, ou os dois ao mesmo tempo. Depois, abaixo do braço, na altura aqui do sutiã para as mulheres, na altura do mamilo para os homens, os 3 dedos abaixo da axila. E, finalmente, o ponto no topo da cabeça, que é o mais engraçado de todos, para quem nunca viu, é isso aqui. Como é que você descobre exatamente onde é que está esse ponto? Você coloca os seus polegares no ouvido e faz assim. Bom, onde a sua mão caiu é o ponto. Certo? Esses são os 9 pontos. Ok, agora que você já conhece os pontos, como é que você faz para utilizar a técnica? É muito simples. Em primeiro lugar, você identifica qual é o problema que você quer trabalhar. Quanto mais específico você for, maiores as chances de você rapidamente trabalhar o que quer que seja em termos de estado emocional. Pensa comigo. Ninguém tem uma raiva genérica, ninguém tem raiva de alguma coisa genericamente. A gente tem raiva de pessoas específicas, de situações específicas, de coisas específicas. Da mesma maneira, a gente tem mágoa, ressentimento, ou a gente está com uma sensação de desânimo ou de falta de coragem de enfrentar questões específicas. Quanto mais específico você for, maiores as chances de você ter bons resultados. Ok, identificou o problema, o próximo passo é você saber quais são as frases que você vai falar no tempo que você está estimulando os pontos. Por que é importante você falar? Porque isso ajuda você a se conectar com a emoção que você quer trabalhar. Com o tempo você vai ver, talvez até você não precise falar. Mas para quem está começando, e esse vídeo é para quem está começando, é importante que você tenha frases para falar enquanto você estimula os pontos. Como é que você encontra essas frases? A maneira como eu faço é anotar o que vem na minha cabeça no momento em que eu penso sobre o problema. E o terceiro ponto que você deve prestar atenção é mensurar a intensidade da carga emocional que você está trabalhando. Isso é um mecanismo de feedback. Como é que você mensura? Vamos supor que você tem uma escala, essa é a forma mais usual de se mensurar, numa escala de 1 a 10, sendo que 10 corresponde a 100% de carga emocional. E 1 corresponde a eu não estou incomodada com essa emoção, ela não tem carga em mim. Qual é o nosso objetivo? Descer o nível dessa escala, descer a carga emocional a respeito do problema. Então, a cada rodada que você vai fazendo do tapping, você vai medindo, e isso é um mecanismo de feedback para você saber também se você está trabalhando certo, se você está utilizando a técnica corretamente, se você está no problema certo, na emoção certa. Mas, enfim,
Esses 3 pontos colocados, identifica o problema, identifica as frases, mede a intensidade da carga emocional. E aí, como é que funciona? Na sequência básica, que é essa que eu estou explicando para você, a gente sempre começa com uma frase de preparação, que é uma frase especialmente designada para você desarmar o seu sistema em relação ao problema a ser trabalhado. Então, para você se livrar das resistências que você mesmo vai oferecer, porque, claro, você está mexendo numa coisa que incomoda. E essa frase, ela é composta de 2 partes. Você começa com uma expressão mais ou menos assim, apesar de, mesmo que, ainda que. E aí você diz qual é o problema e em seguida você diz assim, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Ou coisas parecidas do tipo, eu me amo e aceito tudo que eu estou sentindo, ou eu aceito tudo que eu estou sentindo, eu me amo do jeito que eu sou, o que quer que seja. Aqui as pessoas utilizam com mais frequência eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Depois você faz 2 rounds, 2 rodadas, trabalhando os outros 8 pontos. Eu esqueci de dizer que na hora que a gente usa a frase de preparação, a gente dá as batidinhas em cima do ponto do karatê. Esse ponto é utilizado só na hora da frase de preparação. Certo? Isso colocado, a gente termina sempre as 2 rodadas respirando fundo e deixando relaxar o nosso corpo e em seguida a gente mede novamente a intensidade da carga emocional. Bem, muita teoria, chegou a hora da prática. Vamos começar escolhendo um problema para demonstrar como é que o tapping funciona. Vamos supor que eu esteja me sentindo sobrecarregada e eu tenha muita coisa para fazer. Identifiquei o meu problema. Segundo lugar, quais são as frases que eu vou utilizar enquanto eu estimulo os pontos? E as frases que eu vou utilizar podem ser, por exemplo, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu não sei por onde começar, é coisa demais para fazer. Vamos ficar com essas 3 por enquanto. Ok, escolhemos as frases, vamos medir a intensidade do sentimento, a intensidade da emoção, da carga emocional em relação a essa sensação de eu estar me sentindo sobrecarregada. Suponhamos que seja 8. Eu poderia estar mais sobrecarregada, eu já tive momentos em que eu estava mais sobrecarregada, mas eu ainda assim estou muito incomodada com isso. Ok, então estamos no 8. Como é que a gente vai começar? Pela frase de preparação. E aí nós vamos bater no ponto do karatê de levinho, pequenas batidinhas, tap, 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 tap. E vamos falar a frase de preparação 3 vezes. Apesar de eu estar me sentindo sobrecarregada, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de eu estar me sentindo sobrecarregada, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de eu estar me sentindo sobrecarregada, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Após as frases de preparação, nós vamos para os outros pontos. O ponto do karatê você só utiliza no momento da frase de preparação. E aí, nós vamos para a primeira rodada. Então, eu estou me sentindo sobrecarregada. Eu estou sobrecarregada. Tem coisa demais para fazer. E eu nem sei por onde começar. Eu estou sobrecarregada. Tem coisa demais para fazer. E eu nem sei por onde começar. Eu estou sobrecarregada. E eu nem sei por onde começar. É muito importante que você fale as frases e sintonize, realmente entre em contato com a sensação de incômodo. Porque você está com muita coisa para fazer. Faça 2 rodadas pelo menos. Respire fundo ao terminar. Deixe seu corpo relaxar. E meça mais uma vez se a intensidade decresceu. O normal é que ela vá decrescendo gradualmente. Talvez você sinta a necessidade de trabalhar de uma maneira positiva no final. E aí você vai direto para os pontos e vai ancorando o que quer que seja que você queira sentir, a maneira como você quer se sentir. Então talvez você pudesse dizer alguma coisa assim. Eu escolho me sentir organizada. Eu escolho me sentir leve. Eu escolho me sentir tranquila enquanto eu trabalho.
ou enquanto eu estudo. E faça mais uma ou duas sequências de ponto. Ok, eu espero que esse vídeo tenha feito você entender como é que funciona, ficar motivado para fazer, e eu quero fazer mais vídeos a respeito de tapping, inclusive de tapping para a gente fazer juntos. Obrigada, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!